que você foi justificado, cara. Você foi justificado. A obra da cruz é uma obra de justificação. Houve um julgamento. A Bíblia diz que Jesus ele foi julgado. Esses 3 dias não foram à toa, não. Muita coisa aconteceu. Tem um livro que eu quero te indicar para você ler. Da cruz ao trono. O que aconteceu? Anota aí. Da cruz ao trono. Você vai entender o que aconteceram nesses 3 dias. Jesus foi julgado. Um tribunal, no mínimo, tem 4 personagens. No mínimo. O juiz, o acusador, o advogado e o réu. Nessa história toda, quem é o juiz? Deus. Quem é o acusador? Tu já sabe. Quem é o réu? Eu e você, estamos lá. Quem é o advogado? Ele é o advogado. Sabe como é que foi esse julgamento? O acusador começou. Acusar quem? Você não, o réu. Pega, é o réu. O réu está sendo acusado. O juiz está sentado vendo tudo. O advogado está no lugar dele. Como é que a questão foi resolvida? O advogado começou a apresentar a sua defesa? O advogado levantou da cadeira de advogado, andou na direção da cadeira do réu, tirou o réu da cadeira do réu e sentou na cadeira do réu e chamou toda a acusação para ele. Ele não te defendeu, ele tomou a sua acusação. É muito diferente. É por isso que você é justo. Então ele não fez uma obra mais ou menos que cabe recurso. Ele não fez uma obra mais ou menos que alguém um dia pode ser, que de repente aquele veredito pode voltar atrás e eu não sou mais justo. Não cabe recurso. Não cabe. Ele foi declarado justo. Então é isso aqui, queridos, que a gente tem que entender, isso aqui tem que entrar. Segundo aos Coríntios 5:21, Deus, Ele tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Isso é ser justiça de Deus. Jesus, ele não foi somente uma oferta pelo teu pecado, ele se tornou pecado no meu e no teu lugar. Então, uma pergunta que a gente vai responder hoje: como Deus nos fez justos? Como eu acabei de dizer, Jesus foi mais que uma oferta pelo pecado. Ele foi feito pecado por causa dos nossos pecados. Ele foi feito pecado. Ele tomou a condenação sobre ele chamou a responsabilidade. Eu assumo, para ela, para ele ficarem livres de condenação. E ele sofreu o castigo. Então ele permaneceu, morreu no nosso lugar e permaneceu na condição de morte, até que todas as exigências da justiça contra nós fossem satisfeitas. Então esses 3 dias aconteceu muita coisa. Todas as exigências da lei, todas as exigências da justiça, tudo aquilo que nos era contrário, que nos acusava, que nos condenava, tudo aquilo estava sendo satisfeito nele. Nele. A Suprema Corte do Universo estava reunida, analisando o ato que Deus havia realizado. E quando ele ressuscita,
É porque legalmente o ato de Deus em resgate da humanidade foi declarado válido. Válido. Ele não tinha pecado, ele morreu injustamente, ele morreu pelos pecados dos outros, mas ele entregou a sua vida, mas agora a morte não pode segurá-lo. E é por isso que está escrito aqui, que ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, mas ele foi ressuscitado para a nossa justificação. É na ressurreição que a justificação acontece. Porque antes, olha isso, presta atenção. Antes dele receber vida novamente, porque ele morreu, antes dele receber vida, ele teve que ser justificado. Aí, quando ele é declarado justo, aí sim ele recebe vida e ressuscita. Quando Jesus ressuscita dos mortos, significa que ele foi declarado justo pela suprema corte do universo, a deidade. Ele foi justificado aqui, 1 Timóteo 3,16, presta atenção nesse texto, olha a grandiosidade disso. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em... Quem foi o Deus que foi manifestado em corpo? Quem? Jesus. Justificado visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. É isso. É isso. Jesus, ele foi justificado no Espírito, queridos. Jesus é declarado justo e por causa disso recebe vida. Foi vivificado, como está aqui em 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a... Ele morreu para quê, gente? Para nos conduzir a Deus. Meu Deus! Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Por que ele foi vivificado? Porque ele foi justificado. Então, preste atenção. Aquilo que acontece comigo e contigo hoje, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aconteceu primeiro com ele. Ele estava numa condição de morte espiritual. Eu falei isso aqui mês passado, quando eu falei de substituição. E ele precisa ser justificado para receber vida no Espírito. E ele é vivificado no Espírito. Então você entende isso aqui, queridos? Preste atenção. Não tem como se tornar nova criatura sem se tornar justiça de Deus. Olha aqui para mim. Você precisa se ver justificado. Porque se você não se vê justificado, nem nova criatura você pode ser. Se você não entender a justificação, você não pode nem ser nova criatura. Porque a vivificação vem... Eu estou falando, queridos, de um evento que acontece praticamente simultâneo, tudo bem, mas é só para você entender a ordem. A vivificação vem pós-justificação. Depois da sentença do juiz é que vem a pena ou a absolvição. Então a absolvição é o quê? Vida. E a pena é o quê? Morte. Quem está entendendo, gente? Então, cara, você é a justiça de Deus. Somos justiça de Deus, realizada em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Porque é Deus resolvendo o problema da humanidade. Agora você entende o texto que eu comecei? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Essa parte ninguém tem dificuldade de entender. Jesus foi feito pecado no meu lugar. Jesus morreu por causa do meu pecado, tá bom. Mas e a segunda parte do verso? Nele, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso não tem a ver com atos de justiça por você praticado ou por mim. Tem a ver com o justo e justificador. Você precisa entender isso. Você foi justificado. Não existe mais condenação, acusação. Não pode haver.
Isso é pela fé, você vai entender agora um pouquinho mais para frente. Então, é isso aqui, olha. Tão certo, escute essa frase, anota, tira foto, anota no teu coração, sabe, bota na tua testa, escreve no teu braço, bota na porta da geladeira, entende isso de uma vez por todas. Tão certo como Deus fez de Jesus pecado no nosso lugar, nós fomos feitos justiça de Deus. Tão certo. Da mesma maneira, Ele nos justificou, Ele mudou a nossa natureza. Sabe, o teu passado, Deus não usa teu passado para nada. Uma vez que você entrega a sua vida a Cristo Jesus, o teu passado fica no passado, cara. Uma vez que você se arrepende dos seus erros, e todos nós cometemos erros, às vezes uma falta de maturidade espiritual, uma carnalidade, às vezes um deslize, às vezes um erro, às vezes você é levado pela inclinação da carne, nós podemos cometer esse erro, mas quem falou que está tudo perdido? Quem falou? Olha para a restauração que Jesus efetuou na vida de Pedro, a ponto, cara, de Pedro nem se sentir mais apóstolo. A Bíblia diz que ele foi pescar. Por quê? Porque Jesus falou que ele ia negar, cara, e ele negou 3 vezes. A Bíblia diz que quando o galo cantou, ele chorou amargamente, desesperadamente. Acabou para mim. Já era. Mas ainda tinha mais um encontro com o Mestre. Sempre tem mais um encontro. Sempre tem mais um encontro. E Jesus, quando encontra com Pedro, Jesus não fala assim, não te falei que tu ia me negar? Tem gente que é assim. Às vezes dá um conselho, a pessoa não ouviu. Aí vai lá, faz errado, quando a pessoa volta, te falei, para quê? Você acha que a pessoa está feliz de ter cometido um erro? Não precisa disso. Jesus não fez isso. Jesus não jogou na cara de Pedro, que tinha avisado a ele. Jesus não falou nada. E aí, Pedrão? Tem gente que não fala, mas faz isso aqui, ó. Já falou. Sabe o que Jesus perguntou para ele? Tu me ama? Então, cuida das minhas ovelhas. A tua história não acabou, Pedro. Pedro, sabe aquele plano que eu tinha para você? Sabe? Não mudou nada. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, lembra que a gente conversava? Lembra que a gente batia papo, Pedro? Lembra que você falava que me amava, que queria morrer no meu lugar? Lembra, Pedro? Pedro, isso vai acontecer mesmo. Vai chegar o tempo que tu vai morrer no meu lugar. Apacenta minhas ovelhas, nada mudou. Porque não tem a ver com a tua atitude, cara. Só um coração arrependido. Porque você foi justificado, o sangue dele foi o preço. Se não fosse assim, eu não poderia estar aqui. Porque de todos aqui, eu sou o pior. Se tem chance para mim, tem chance para qualquer um aqui, querido. É isso. Ele te justificou. Tão certo como Jesus foi feito pecado no seu lugar. E quando eu falo essas coisas aqui, eu não fico nem um pouco preocupado com o que vão pensar de mim. Porque o que pensarem de ruim, não tem problema.
O fato de sermos feitos justiça de Deus não tem a ver com atos de justiça praticados por nós, mas tem tudo a ver com a obra de Cristo na cruz. Romanos 3:20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Eu falei da consciência do pecado, é bíblico. Então não é pelo ato de obediência que você é declarado justo. Olha para mim aqui, não é pelo ato de obediência, não é porque você faz tudo certinho, não é porque você ora muito, ora pouco, ora pouco, ora muito, lê pouco, pecou muito, pecou pouco. Não é por causa disso que você é declarado justo. Está escrito. Verso 21, mas agora se manifestou uma justiça, que provém de Deus, independente da lei, porém da qual testemunham a lei e os profetas. A lei e os profetas testemunham de quem? Então Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em, para todos os que, acabou. O meu único papel é me enquadrar dentro daqueles que creem. Se eu estou no meio daqueles que creem, a justiça está sobre a minha vida. Está claro ali, ó, não há distinção. E por que não há distinção? Porque todos pecaram. Porque está todo mundo, sabe o que acontece? O ser humano é todo mundo farinha do mesmo saco. A gente fica apontando o erro dos outros e os nossos. E os nossos também éramos réu do inferno, cara. Como o pastor Roberto sempre fala, você já mentiu uma vez na tua vida? Já é o suficiente para você ser réu do inferno. Então como que a gente vai apontar um e outro? Ele nos deu o ministério de reconciliação, não de acusação. O ministério de acusação é do diabo. E ele não está precisando da tua ajuda. Nem da minha. Está aí, todos pecaram e foram destituídos, afastados da glória de Deus. Mas aí o que aconteceu? Sendo, graças a Deus, Senhor, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da, não é perdão de pecado. Eu já ensinei isso aqui, vou falar de novo. Perdão de pecado é para o cristão que comete um erro. O camarada que ele não recebeu Jesus como Salvador, ele ainda não entregou sua vida, ele não precisa de perdão de pecado, ele precisa ser redimido. O termo redenção fala de uma mudança de natureza, retirado da escravidão, porque não adianta Deus perdoar pecado de uma pessoa que tem a natureza do pecado e vai viver na prática do pecado. Então o não cristão, ele não recebe perdão de pecado, ele recebe redenção. Perdão de pecado é para mim e para você, que já entregamos a nossa vida a Jesus, já fomos redimidos, somos uma nova criatura e vamos cometer erros, aí tem o perdão. Quem está entendendo? Então, nós fomos justificados por causa de uma redenção que há em... Então, pela graça, ó, Deus faz pela graça e nós tomamos posse pela fé. Verso 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante pela fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, percebe quando eu falei aqui no início, o que é a justiça de Deus? Aí, ó, a demonstração da justiça de Deus é Jesus redimindo toda a humanidade. Demonstrando a sua justiça, em sua tolerância
havia inclusive deixado impune os pecados anteriormente cometidos, antes de Jesus. Verso 26, mas no presente, novamente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador de quem, gente? Daquele que tem fé em Jesus. Diga assim, é o meu caso, é o teu caso, é o teu caso. Você tem fé em Jesus, Ele é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Então, o teu passado foi aniquilado, cara. Não existe mais condenação sobre a tua vida. Não existe mais, não tem. Então, o verso 27 ele fala: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Então, somos justos porque Ele é justo. Somos santos porque Ele é santo. Estamos vivos porque Ele vive. Ele fez isso por nós. Então, você quer saber o que é a justiça de Deus? Levanta aí a mão, quer saber sim ou não? É isso aqui, Justiça de Deus significa a habilidade de permanecer na presença de Deus Pai, sem nenhum sentimento de culpa, condenação ou complexo de inferioridade, porque você é filho. Isso é justiça de Deus. Você pode agora permanecer na presença de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, condenação ou complexo de inferioridade. Romanos 5,19. Tinha gente tirando foto, vou voltar, tira aí. Romanos 5,19 diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, a nossa posição diante de Deus está baseada na fé em Jesus. Você foi justificado, querido. Não existe mais condenação. Não. Uma vez que você crê de todo o teu coração na obra que Jesus realizou, você se entrega a Ele para viver para Ele, não existe mais condenação sobre a tua vida. Ninguém pode te apontar, porque Jesus foi condenado no teu lugar. É isso que a gente precisa entender, gente. Não é porque Deus é bonzinho e está fechando o olho para o nosso erro, não. Deus não é essa pessoa, sabe aquele pai, aquela mãe que vê o filho fazer coisa errada e não corrige? Não é isso, é porque, cara, o teu pecado já foi castigado em Jesus, o meu também. É por isso que você é justo. E se eu não me vejo dessa maneira, como que eu vou exercer fé? Se o justo viverá pela fé. Se eu não me vejo justificado, como que eu vou entrar com ousadia na presença de Deus? É por isso que a minha oração, às vezes, é um desastre. Porque a gente entra na oração com uma consciência de pecado tão alta, implorando coisas que já são nossas por direito. Quando a gente consegue orar, a gente se sente tão inferior, mas tão inferior, mas tão inferior, que a gente começa, cara, a pedir coisas que Ele já nos deu. E é onde a gente deveria estar tomando posse pela fé, porque é do agrado dEle que a gente vive em fé e tome posse daquilo que já é nosso. Porque não é mérito humano, não é merecimento. Ah, pastor, mas eu não concordo. Justiça do homem em alta. Ah, mas eu não acho que tem que ser assim porque é injusto. Para o homem é injusto. Então a pessoa fez um montão de coisa errada, aceita Jesus, agora vai para o céu. Cara, se ela se arrependeu verdadeiramente, recebeu Jesus em seu coração, mudou de vida, ela vai. Ainda que pode até pagar os crimes que cometeu aqui na terra, de repente vai puxar uma cadeia, de repente vai ter o casamento destruído, porque tem erro que a consequência é essa.
De repente vai perder a família, mas isso aí não tem nada a ver com a salvação. Se ele se arrepender verdadeiramente dos erros que cometeu, ele vai morar no céu. Consequência é uma coisa, amor de Deus é outra. Quem está entendendo, gente? Aí você pode me perguntar, tá bom, pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, eu agora sou uma nova criatura, eu sou justiça de Deus, eu estou limpo, mas e se eu pecar agora? E se eu pecar, pastor? Ainda está valendo? Primeiro a gente precisa entender, cara, que o pecado na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus agora não é uma prática, é um acidente, é um deslize. Se você vive na prática do pecado constantemente, é muito provável que você ainda não tenha tido um encontro real com Jesus no teu coração. Estou falando de alguém que vive na prática do pecado sem nenhum sentimento de culpa. Nada custa, está tranquilão. É muito provável. Agora, se você comete erros, aquilo te arrebenta, você fica mal e tal, e você tenta sair, isso é outra história. Você está lutando contra uma natureza humana e vai ser assim até o final. De repente você está perdendo, porque você está lutando da maneira errada, com as armas erradas. Aí você tem que assistir um devocional, que está indo todos os dias aí no ar, que se chama O Conflito entre a Carne e o Espírito. Aí você vai aprender a lutar da maneira certa. Para você vencer essa guerra. Quem está entendendo? Porque se você alimenta o teu espírito, a tua carne fica fraca, fica em sujeição. Mas se você não se envolve com as coisas do espírito, está só se envolvendo com coisas aí de fora, é muito provável que você vai perder essa guerra o tempo todo. Porque é uma questão de influência. Amém? E se eu pecar, pastor? João responde a tua pergunta. Filhinhos meus, estas coisas, pode vir o ministério de louvor, eu vos escrevo para que não pequeis. Então você entende que o evangelho e a transformação não é para viver no pecado. Porém, todavia, entretanto, se por um acidente alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Percebe a justiça se manifestando aqui de novo? Olha como é que o advogado é colocado como justo, porque a tua justiça é irrevogável. Não é porque você cometeu um erro que você perdeu a justiça de Deus sobre a tua vida. É um ato irrevogável, querido. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Você está entendendo? O problema é que o nosso inimigo, ele é mestre em desenvolver o senso de acusação. Não é à toa, cara, que ele é chamado de o acusador. É o caráter dele, é o que ele sabe fazer de melhor. Então ele te apresenta uma situação, ele te engana com pensamentos errados, ele te envolve como ele fez com Eva, ele vai te envolvendo num bate-papo, aí você permite que a dúvida entre, aí você vai lá e acaba praticando aquela situação, e o mesmo que te ofereceu e te convenceu, no sentido de te apresentar uma opção, no sentido de te envolver, de te influenciar, é o mesmo que depois te condena porque você fez. E aí, quando a gente peca, ao invés de nós recorrermos ao advogado, a gente se afasta. A gente quer ir para longe, porque lembra que eu falei que o homem com a consciência do pecado em alta, ele tem medo de Deus? Então, quando a gente comete erro, a tendência é a gente se afastar. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Procure se apresentar ao advogado toda vez que você errar, porque a sua causa já está ganha.
Não é talvez e quem sabe. Então fique de pé, querido, para nós adorarmos. O problema do pecado foi resolvido definitivamente. Agora nós, como igreja de Cristo, cara, eu e você, precisamos desenvolver essa consciência todo dia. O problema do pecado foi resolvido definitivamente. Uma pessoa que está em Cristo Jesus, que entregou a sua vida a Cristo Jesus, ela não pode viver com sentimento de culpa e de condenação. Se você está vivendo assim, eu quero te dizer, sem medo de errar, é o inferno que está levantando essa bandeira na tua vida. Dá um basta nele hoje. Manda essa voz se calar, porque em Cristo Jesus, portanto agora, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito que gera vida me libertou da lei do pecado que gera morte. Amém? Vamos adorar.